Não, você tem que fazer alguma coisa pra ele ir lá. Ah, eu não sei o cadê que o é. modo da apresentação? É esse aqui, não é? É isso aí. Obrigado. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Dando continuidade a essa noite edificante. Espero conseguir continuar no mesmo nível. Então, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar sobre o capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mais especificamente sobre os itens 3 e 4, que falam das preces pagas. Então, no Evangelho diz o seguinte: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículo de 45 a 47. Temos essa passagem também em Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. E em Mateus, capítulo 23, versículo 14. Então, o precatai-vos dos escribas. Precatai-vos quer dizer, se prevenir, pôr-se de sobreaviso. Então, é ser cauteloso. Os escribas, a definição na instrução do Evangelho segundo o Espiritismo diz que os escribas eram nome dado a princípio ao secretário dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-lo Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Então os escribas depois passaram a ser aqueles que ensinavam as leis de Moisés para o povo e simpatizavam então com os fariseus, por essa forma de passar a lei de Moisés e também pela mesma prática de cobrar por preces, E, como diz aqui, compartilhavam também da mesma ideia que eles tinham antipatia pelos inovadores. Então, aqueles que vieram depois pregar a boa nova de Jesus, para ele eram inovadores, os quais, então, eles combatiam. Eles tinham, infelizmente, o costume de cobrar pelas preces realizadas. Faziam da prece um meio de comércio. Por isso, o alerta de Jesus, para que os discípulos não viessem incorrer depois no mesmo erro, de passarem a cobrar pela caridade que praticavam. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? Prevaricação. Então, transformar-se em intermediário assalariado. Os escribas não levavam em consideração a aprovação ou reprovação de Deus com relação a essa cobrança, a esse comércio. Então, Deus não estava muito em questão para eles. O grande intuito mesmo era o quanto eles podiam arrecadar
de dinheiro, infelizmente, daquelas pessoas carentes. Então, primeiro perguntavam quanto a pessoa podia pagar, para então determinarem a duração da prece. Visavam subtrair das vítimas o máximo possível. Hipócritas não abriam mão de pequenas quantidades de dinheiro, apenas reduziam a duração da prece. E aí então a falta de caridade. Não estavam lá para ajudar, mas visavam simplesmente o dinheiro. Pois se era necessário que a prece fosse longa, e só sendo longa ela surtiria efeito, por que fazer ela curta, né? A prática da caridade levaria eles a fazer longa, mesmo que essa pessoa não pudesse pagar. Isso seria, então, praticar uma caridade. Então, por que fazê-las pequenas e ainda cobrar se não teria efeito? Nesse caso, então, prevaricação também, pois não cumpriam o dever de se dirigir a Deus da maneira correta, realizando preces longas, caso esse fosse o critério para que elas fossem atendidas. Então, se fosse um critério a prece ser longa, fazer ela curta era não cumprir um dever para com Deus. Então, infelizmente, erravam duas vezes, por falta de caridade e por prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Então, usavam de má fé e mentiras. Como poderiam eles garantir que as preces seriam ouvidas e atendidas? Eles não tinham nenhuma maneira para dar tal garantia às pessoas. Porém, se fosse preciso, jurariam de pé juntos que elas seriam atendidas, visando apenas colocar a mão no dinheiro, no exemplo, como Jesus dá, das pobres viúvas, né? Então, a caridade não estava ali naquela situação em nenhum momento. A visão era simplesmente lucrar o máximo possível, infelizmente. E dinheiro esse que não tinha volta. Uma vez que eles pegassem, se depois o pedido da pessoa não fosse atendido, se a pessoa fosse cobrar eles por não ter sido atendido o seu pedido, o dinheiro já tinha sido dado, nada mais a ser feito. Então, mentiam. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite, a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imortal traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Né? Como bem diz ali, né? É claro, é óbvio, né? Não precisa pensar muito, né? A gente não tem o direito de traficar com os bens das pessoas aqui na terra, quanto mais com o Criador de tudo, né? Então, Deus, sendo toda bondade e justiça como é, não poderia permitir que suas graças e solicitudes fossem comercializadas. É devido à falta de entendimento e progresso moral que nossos irmãos ousavam enganar as pessoas usando em vão o nome de Deus. A justiça de Deus é para todos, e para usufruir dela basta se dirigir a Ele respeitando as suas leis. Então temos todos acesso direto a Deus, basta querer fazê-lo, basta se sentir capaz de fazê-lo, acreditar, confiar e colocar em prática. Então, comercializar os bens que não nos pertencem sem a autorização do dono é imoral, é crime. E por ser um crime, muitos hesitam em realizar tal comércio ilegal por medo das sanções, punições que lhes seriam aplicadas. Isso aqui na Terra, né? Muitos hesitam
em praticar crimes, não porque acham que aquilo que é errado, mas porque têm muito mais medo da punição que podem sofrer. No entanto, muitos outros praticam tal ilegalidade por não terem medo das possíveis punições e por não acreditarem que a justiça se fará cumprir. Outros, então, não estão nem aí se é errado ou não. Dizem, estou disposto a pagar o que for possível, se eu for pego. Ou muitos, como temos exemplos, né, principalmente na política de nosso querido Brasil e muitos outros países similares, de que tudo vai acabar em pizza, nada vai acontecer com quem pratica ilegalidade. Graças a Deus já está mudando. Muito melhor. Então, o mesmo ocorre com muitos desses irmãos que comercializam as bênçãos de Deus. Eles têm seus corações vazios e, na mais das vezes, nem acreditam que Deus existe. E se acreditam que Deus existe, não acreditam no seu poder, pois se acreditassem e compreendessem a magnitude de Deus, jamais ousariam comercializar com suas bênçãos. Então, né, alguém que conhece a Deus mesmo, né, como a gente tem essa graça de conhecer com as instruções que os Espíritos amigos nos trazem, a gente não vai comercializar com as bênçãos de Deus. A gente sabe as leis de ação e efeito, a gente já consegue visualizar a diferença entre o que é o certo e o que é errado, e que a gente tem que caminhar pelo que é certo, para estarmos também caminhando para Deus. Então é meio que óbvio para a gente, por mais que a gente ainda tenha muitas fraquezas, ainda muitos vícios a serem corrigidos, de conhecer essa verdade, a gente pelo menos tenta se policiar dia a dia, constantemente, né? Então, só quem ainda não conseguiu conhecer a Deus e tudo isso que Ele nos oferece constantemente, é que negocia com as suas bênçãos, né? Não diria nem por maldade, mas como já foi dito antes, por falta de conhecimento e evolução moral do espírito. Mas todos chegaremos um dia lá. Ainda outro inconveniente apresenta as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro, quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece a valor de uma moeda em curso? Infelizmente é exatamente isso, né? É realmente não enxergar as bênçãos e a força que a prece tem e reduzir ela a um simples comércio, né? Então, quantos não faziam ou ainda fazem, né? Ah, estou dando a minha parcela aqui, eu estou quite. Dá o dinheiro mais por desencargo de consciência do que por realmente acreditar que alguém vai orar por ele, que algo vai acontecer, infelizmente. Então, infelizmente, as pessoas que compram preces ainda não se deram conta da real existência de Deus. Não se colocam a pensar como é esse Deus, ou se pensam, não o consideram tão bom e perfeito. Pois, como vimos no texto, a razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Então, se a gente realmente busca conhecer a Deus, se a gente simplesmente considerar que Deus é todo bom e perfeito ao infinito, a gente já descarta essa possibilidade de obter bênçãos através de uma prece paga. Primeiro que quando a gente considera Deus perfeito e bom, já descarta a possibilidade de um Deus perfeito e bom permitir que pessoas imperfeitas, nós, negociem as suas bênçãos. Então é óbvio, mas infelizmente as pessoas às vezes não se põem a pensar, ficam na zona de conforto. O oportunista chega e fala, estou aqui
pessoa é o intermediário da sua salvação. E o preguiçoso na zona de conforto, para não se pôr a trabalhar, aceita. Então, dupla falha, né? Daquele que está agindo de maneira incorreta com as bênçãos de Deus e daquele outro que não quer se pôr a trabalhar para obter as próprias graças, né? Então, uma vez que nos damos conta de como Deus é bom, fica óbvio que não há a mínima possibilidade de que Deus permita que se comercialize suas bênçãos. Quem ainda acredita que isso seja possível é porque ainda não conquistou a fé. E como sabemos, antes de conquistar a fé, a gente primeiro precisa começar a acreditar. E só depois, com o trabalho e a perseverança em busca da reforma íntima, essa crença cria raízes e um dia então se transforma em fé. Como já dissemos outras vezes, né, as pessoas falam fé, fé e acham que a fé cai do céu, né? A fé não é um milagre, a fé é uma conquista. E é uma conquista que começa com a crença. As pessoas são descrentes, se dizem ateu. De repente passam a acreditar. Quando você passa a acreditar, você está num momento ali de instabilidade. Você acredita porque as coisas estão dando certo. Ah, deu uma coisa errada, eu não acredito mais. Então a fé nos permite viver esse momento de instabilidade. Mas quando a gente começa a alimentar essa nossa crença mais e mais, e quando a gente toma consciência de que a gente precisa trabalhar para obter aquilo que a gente quer e para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, essa crença se fortalece, cria raízes e um dia se transforma em fé. É a conquista de todo um trabalho. E uma vez que a gente conquista essa fé, a gente não perde mais, porque, como a nossa amiga Juliana bem disse, o que é do Espírito é do Espírito. E a fé é uma conquista do Espírito, não é do corpo, não é da carne. Uma vez que a gente conquistou a fé, ela estará conosco para sempre. Uma vez que a gente conquistou a fé, a gente não volta atrás. A gente só fica nesse momento de instabilidade, titubeando, quando a gente está ainda na fase das crenças. Então a gente precisa se esforçar mais para ultrapassar essa fase de crenças e entrar realmente na fase de conquistar a nossa fé. Então, uma vez que não há fé, qual o fervor de alguém que paga para outro orar por ela? Eu diria que nenhum, mas se houver algum, provavelmente seria muito pequeno. E a pessoa que recebe para orar por outra, uma vez que está interessada somente no dinheiro, será que ora com algum fervor? Se é que chega a orar, quantos não só pegam o dinheiro? Agora vamos ver o que eu vou fazer com essa grana, né? Recebe e nem sequer se põe a orar. É muito provável que não. E se essa pessoa subcontrata outra pessoa, que subcontrata outra pessoa e assim por diante, se a gente puder, sendo muito otimista, considerar que que em toda essa transação existe de alguma maneira ou outra fervor, qual será o grau desse fervor? De 1 a 100, para mim, menos que 1. Né? Tá simplesmente um comércio ali, não tem nada religioso, nada espiritual envolvido. Então, os espíritos amigos que são incumbidos por Deus para escutar, e uma vez que recebam a permissão de Deus atender às nossas preces, vocês acham que eles vão despender do tempo precioso que têm para escutar esses tipos de pessoas, esses tipos de orações pagas? É muito provável que não. Eles vão utilizar o precioso tempo deles para atender aqueles que realmente estão orando com fervor, com humildade e submissão a Deus. Pois, como diz aqui, é para isso que Deus os incumbiu, né? Para atender às preces verdadeiras. Se alguém escuta esse tipo de prece, ou melhor, de comércio, não são os espíritos incumbidos de atender às preces, mas provavelmente os bons espíritos incumbidos de nos inspirar o despertar para Deus, nos inspirando as boas ideias, o bom proceder, pois Deus, em sua infinita misericórdia, nos ampara a todos sem distinção. Então não é o fato da gente praticar esse comércio com a prece que a gente está isento da misericórdia de Deus. Claro que não. Da mesma forma que tem os espíritos responsáveis por
atender às preces, quando tem a permissão de Deus. Existem aqueles outros que estão ao nosso lado, e talvez com muito mais frequência, nos inspirando constantemente o despertar para Deus, o despertar para a boa ação, o despertar para a nossa reforma íntima. Pois só assim a gente vai realmente chegar a Deus, né? Com esse nosso despertar. Então esses irmãos estão constantemente ao nosso lado, e a eficácia das suas inspirações, ela é maior quanto maior a nossa recepção, a nossa sintonia para as coisas boas, né? Quando a gente está apenas com o nosso padrão vibratório baixo e negativo, a gente se sintoniza, infelizmente, com os irmãos que se encontram na mesma faixa vibratória. E a cultura escriba? Se é que podemos chamar, né, a maneira como eles agiam de cultura, né? Nunca ouvi dizer que houvesse, mas só fazendo um parênteses. Se existisse essa tal cultura escriba, né? Será que essa cultura morreu há 2000 anos atrás? Ou será que, infelizmente, muitos escribas ainda caminham dentro de nós? Eles ainda estão por aí e não são poucos. Tem cursos de formação para tal profissão, onde aprendem como falar com as pessoas, as palavras-chave e qual o tom de voz para de uma maneira mais fácil persuadir a multidão de pessoas necessitadas de amparo, de paz e de esperança. Porque muitos que caem, né, nesse golpe de dar dinheiro em troca de talvez bênção que acreditam receber, não é só, como eu disse no início, simplesmente por preguiça, né? As pessoas vão às casas religiosas buscar amparo, buscar uma esperança, buscar uma palavra amiga, e encontram essa palavra amiga, e às vezes ela é muito bem colocada, mas no meio há sempre o comércio ali também, onde já a maquininha está ali para dar tal ajuda, né? E as pessoas acabam caindo. Então é muito triste, mas os escribas não desapareceram, eles continuam entre nós e não são poucos. E muitos ainda fazem o papel das pobres viúvas, e eles estão abocanhando todas as fortunas. Mas Jesus os alertou há 2000 anos, dizendo, essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, há 2000 anos Jesus já disse isso, né? O foco aqui não é chamar a atenção para a condenação rigorosa, mas sim chamar a atenção de todos, encarnados e desencarnados, para a necessidade de despertarmos para Deus, para a necessidade de vencermos nossas fraquezas morais, nosso orgulho, nossa vaidade, e aceitarmos o convite e ajuda que Deus nos envia incessantemente. A todo tempo o convite é enviado a nós, a todo tempo a ajuda está do nosso lado. É a gente que não dá ouvido, é a gente que não aceita. Então a gente precisa querer essa ajuda, para que então, depois de querer, a gente possa aceitá-la. E para isso a gente precisa trabalhar muito para vencer esse nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente identifica o que é o certo e o que é errado, mas por orgulho a gente ainda não segue aquele caminho. Se para seguir aquele caminho tiver que perdoar alguém, a gente prefere ficar numa situação não muito feliz, desde que a gente veja aquela pessoa mal também. Quantos não dizem isso? Eu abro mão da minha felicidade desde que ele também esteja no chão. Muitos dizem, e com muita convicção. E na hora que você fala uma palavra dessa com muito fervor e vontade, quem encosta de você não é gente boa. E estão ali, para puxar para baixo. Então, temos que fazer atenção. Cabe a nós a nossa felicidade. Então, Deus nos convida incessantemente para retornarmos ao bom caminho, o caminho do bem e da luz, que nos conduzirá a Ele. Mas não nos esqueçamos, como Jesus já bem disse, nada fica impune perante a justiça de Deus. Então, não é que fazemos coisa errada e seremos punidos porque Deus pune. Não, é a justiça. A gente faz coisa errada, a gente precisa quitar o nosso erro. E a forma de pagar o nosso erro
o nosso orgulho, a nossa vaidade, faz chamar de punição. Jesus fala pra gente, Deus fala pra gente, ó, é assim que você vai quitar aquele equívoco que você cometeu. A gente chama de punição, não é uma oportunidade. Não dá para cometer erro e pedir que Deus passe a mão na nossa cabeça e passamos por esse estágio aqui melhor. Não é. Para chegar a Deus a gente precisa estar quite com as nossas dívidas, com os nossos equívocos. Né? Jesus disse, né? Antes de ir ao Pai, volta e reconcilia-te com teu irmão. Não adianta você colocar muita paz no seu coração, muito amor e ser de verdade, se lá ainda resta um pouquinho de rancor. Não dá para chegar ao Pai sem ter se reconciliado com todo mundo que está atrás, ao lado, ou acima, né? Quantos não tem problema com quem já está numa situação melhor? O que está numa situação melhor está doido para fazer as pazes, mas o orgulhoso aqui não quer. Então, cabe a nós. Então, o tema era as preces pagas, né? Um erro que ainda é cometido hoje, infelizmente, por muitos, mas nos convida também a nossa obrigação de se colocar no trabalho, a nossa obrigação de correr atrás das nossas bênçãos, porque quando a gente fala de prece, a gente espera receber alguma coisa, né? Coisa divina, uma bênção. Então, que a gente aprenda, deixa o pagamento de lado e vamos nós mesmos trabalhar para ser digno de receber essas bênçãos, porque pedir todos nós podemos pedir e depois precisa o quê? Ter paciência. Que nem tudo que a gente pede vem na hora que a gente quer. Deus é que sabe a hora certa de recebermos aquilo que a gente está querendo. E quando a gente não recebe algo que a gente pensa querer muito, pode ter certeza que é para o nosso bem. É a gente que não consegue enxergar o mal que aquilo que a gente está pedindo iria nos fazer. Então, acreditemos em Deus e nos coloquemos à disposição de trabalhar para Ele e com humildade aceitemos a ajuda que Ele nos envia todos os dias. Vençamos o nosso orgulho, não é fácil, mas precisa primeiro reconhecer que a gente ainda alimenta orgulho e vaidade dentro de nós e se colocar no trabalho de deixar esse orgulho cada vez menor e alimentar então as coisas boas que nos conduzirão a Deus. Obrigado. Vamos agradecer a Deus, nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de nos reunirmos em seu nome, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de tentarmos falar de coisas edificantes e pela oportunidade de trabalharmos na sua seara, mesmo que ainda não estejamos totalmente preparados. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia constante, obrigado pelo seu amor infinito derramado em nossas direções, por todas as bênçãos que o Senhor nos envia, e obrigado pela inspiração de nos colocarmos no caminho do bem, nos inspirando a nos melhorarmos constantemente, que a gente saiba tirar bom proveito de toda essa inspiração, colocando realmente em prática o nosso trabalho em prol da nossa reforma íntima, que nos ajudará individualmente, mas que principalmente ajudará todo o nosso planeta a se melhorar e evoluir segundo seus desígnios. Assim seja.